Não existe criatura mais cruel do que o ser humano. Enquanto outros animais agem por instinto, nós pensamos, planejamos e decidimos. E quando escolhemos a maldade, ela vem carregada de frieza e cálculo. A história está cheia de exemplos de punições que parecem ter sido inventadas apenas para prolongar o sofrimento e transformar a dor em espetáculo. Hoje você vai conhecer 6 das penas de morte mais cruéis que já existiram. E eu já adianto, algumas delas são difíceis até de imaginar. Começando pelo número 6. O temido sapato de cimento. Só de pensar em morrer afogado, já é aterrorizante. Não é? Agora imagine ter seus pés presos em blocos de cimento e ser jogado no fundo de um rio, sem qualquer chance de voltar à superfície. Esse era o destino de muitos condenados pela máfia americana. O pavor não estava apenas na morte, mas no desespero de lutar contra a água, sabendo que não havia salvação. No número 5, está um método antigo que ficou marcado na história. O empalamento, ele se tornou símbolo de crueldade e medo em diversas regiões do mundo. O que o tornava tão aterrorizante não era apenas a dor física, mas o fato de que o processo era lento, humilhante e feito para servir de exemplo. Era uma execução pública que transformava o sofrimento humano em uma espécie de espetáculo. Seguindo para o número 4, temos a chamada estrala mortal. Imagine ser amarrado de cabeça para baixo, sem possibilidade de se mover, enquanto o sangue se acumula na sua cabeça. Parece horrível, certo? Mas o pior ainda estava por vir. Nesse estado, muitas vítimas eram cortadas ao meio com uma serra, permanecendo conscientes durante todo o processo. Era uma prática tão cruel que muitos preferiam tirar a própria vida antes de enfrentar esse destino. No número 3, encontramos um método que parecia saído do inferno: a tortura com insetos. Em alguns impérios, o condenado era forçado a ingerir grandes quantidades de comida adoçada, depois besuntado com mel e deixado ao ar livre, amarrado, sem chance de escapar. O corpo se tornava um banquete para insetos, que pouco a pouco consumiam a vítima. Quando os insetos não terminavam o trabalho, a própria decomposição lenta do corpo fazia o resto. Era uma morte agonizante, prolongada e planejada para ser desumana em cada detalhe. Número 2. A chamada sopa de gente, usada em Madagascar. Essa prática consistia em prender as vítimas pelos pés e mergulhá-las em água fervente. O corpo não resistia por muito tempo, mas o sofrimento era imediato, intenso e impossível de descrever. A morte não chegava rápido, e cada segundo era marcado por uma dor insuportável. E por fim, o número 1, o enforcamento composto. A primeira parte até parecia comum para a época. O condenado era enforcado, como tantas execuções da Idade Média. Mas o pesadelo só começava aí. O corpo era arrastado por cavalos pelas ruas, mutilado aos poucos e humilhado diante da população. Os membros eram arrancados, os órgãos retirados e, muitas vezes, até os olhos e partes íntimas eram cortados em praça pública. Não era apenas uma execução, mas uma verdadeira demonstração de poder e crueldade. Cada uma dessas práticas mostra o quanto a maldade humana é capaz de ultrapassar limites. Não eram apenas formas de matar, mas rituais de tortura planejados para aterrorizar, humilhar e marcar a memória de todos que presenciavam. No fim, o que elas nos ensinam é que o homem pode ser mais cruel do que qualquer fera. E agora eu te pergunto, se tivesse que escolher, qual desses métodos seria o menos pior para você enfrentar? Deixe sua resposta nos comentários. E se esse vídeo te deixou arrepiado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Se quiser uma parte 2, comenta: quero que eu trago mais histórias sombrias da humanidade.